Foi na busca pelo ouro que iniciou a história de Sabará, primeiro povoado de Minas Gerais. A cidade, hoje com mais de 126 mil habitantes e pouco mais de 300 anos de existência, fica a apenas 23 quilômetros da capital mineira. É em Sabará que se pode conhecer um dos mais belos conjuntos arquitetônicos de Minas. O segundo teatro mais antigo do Brasil, a única casa de intendência e fundição ainda de pé no país, chamado Museu do Ouro, e a igreja de Nossa Senhora do Ó, uma das mais ricas representações do barroco no estado. A igreja Nossa Senhora do Carmo, localizada na região central da cidade, é a única que contém obras do mestre Aleijadinho, onde se pode contemplar as 3 fases do barroco, evidenciado principalmente pelas suas ornamentações internas. Sabará teve presenças importantes, como a dos imperadores Dom Pedro I, no ano de 1831, e de Dom Pedro II, em 1881. O município ainda é palco de festas famosas, como a Semana Santa, considerada uma das mais bonitas do país, o Corpus Christi e os festivais da jabuticaba e do Ora Pro Nobis, produtos típicos da cidade. Igrejas, museu, casarões, teatro, cinema e ruas de pedra fazem da cidade uma referência histórica. Mas a melhor história de Sabará não se resume aos seus muros. Meu nome é Maria Eunice. Eu vim aqui para Sabará no ano de 1954. Estava com 13 anos. Meu nome é Maria de Luz Nascimento. Eu me chamo Maria Marta Dias Nunes. Fui casada com um sabarense. Nasci em Sabará em 1928. Aqui em Sabará já tem muitos anos que eu moro aqui. Eu vim para cá primeiramente com 17 anos. Eu me chamo Isabel Moreira Janário Lourenço, mas Sabará inteira me conhece como Tia Zazinha. Meu nome é Amália Eni Druve da Rocha. Tenho 73 anos. Eu nasci em Sabará, no ano de 1920. E eu moro aqui em Sabará há 70 anos. Eu cheguei aqui praticamente com uns 10 anos. Eu sou da Zona da Mata. Nasci em Vista Alegre. Com 9 anos eu perdi meu pai, então eu vim para cá. Nasci aqui e vivo aqui até agora. Quero viver enquanto Deus quiser, né? Adotei Sabará como se eu fosse minha cidade natal, porque eu estudei, formei, trabalhei, minha vida inteira eu devo a Sabará. O meu curso naquele tempo era curso ginasial, né? Meu curso ginasial foi aqui e eu fiz o curso normal. Naquele tempo a gente fazia o normal e encerrava, né? Eu vim para cá primeiramente com 17 anos. Depois voltei, morei em Barbacena, voltei com 20 anos e aqui eu me casei. Vim para Sabará bem pequena, com meus 6 para 7 anos. E é por isso que eu amo muito essa terra. Nascida em Sabará, bairro Siderúrgica. Meus pais foram um dos primeiros moradores da rua, lá da Siderúrgica. Até aos 18 anos fui moradora do bairro Siderúrgica. Nós viemos para cá, que a gente morava num distrito de Mariana. Eu sou marianense, tá? Aí as coisas do meu pai foram ficando muito difíceis. Quando ele viu que não dava mais, foi até Dom Oscar, que chamou ele, que era muito amigo dele, falou com ele: Vicente,
vai embora de sua terra. A primeira vez que meu pai veio aqui, na Belga Mineira, na época, para ver um trabalho de fotografia, e ele me trouxe eu e a outra irmãzinha. E passando pelas ruas, eu fiquei encantada porque eu vi que nas varandas tinham pinturas coloridas de paisagens. Aquilo foi um encantamento para mim, achei a coisa mais linda. Não gostei, chorava muito, muito mesmo. E só falava, sabe? Eu não quero ficar aqui, eu quero voltar para São Caetano. Ah, foi boa demais. Mesmo com muita pobreza, foi boa demais. A gente brincava muito na rua, sabe? As turmas de crianças. Minha primeira lembrança é de quando aqui era muito... Tinha muitas árvores, essas montanhas todas eram arborizadas. E o clima aqui era bem fresquinho mesmo, tanto que nós tínhamos uma produção enorme de jabuticaba. Sofrida. Eu era muito nova e assim, adorei vir para Sabará. Logo eu fiz muitos amigos, fui para a escola. Eu perdi meu pai, eu tinha 6 anos. Aí meu pai era uma pessoa caseiro, dedicado à família, era severo. Mas era bom demais, a gente brincava de noite. Só você fazia roda, cantava. A rua tinha muita criança, à tardinha a gente saía. A gente morava lá na Senhora do Ó, quando nós mudamos para aqui. Depois, aí, quando minha mãe nos pôs para fazer admissão, a gente começou, né, a ter contato com outros meninos. E eu fiquei gostando. Lá no Paula Rocha, eles descobriram que eu gostava de declamar, que eu tinha jeito para coisa, né? E participava daqueles auditórios todos. E com aquilo a comunidade também passou a me chamar para declamar em festas, nos clubes, festas de família, festas no teatro. Então eu tomei muito gosto pela poesia, por isso que eu gosto de escrever. A gente trabalhava de manhã, né? E desde cedo meus pais ensinavam a trabalhar estudando. Ah, tinha coisa boa demais, só você vê, tinha festa de São João. Minha infância foi boa assim, porque eu achei bom, né? Tinha muita coisa, era descalça. Era coisa difícil, era pobre, mas era bom. Quando eu ganhei uma sandália, um chinelo, fiquei muito satisfeita. E mãe, quando o pai adoeceu, ela começou, né, fazendo doce e salgado para vender. Então a gente ia lá no Mercado Central buscar coco e rapadura. Saía de casa, sabe que horas? 5 horas da manhã, lá da Senhora do Ó. Vinha a pé, não acontecia nada. Nada. Ia para a escola, voltava da escola, trabalhava até as 4, de 4 a gente ia jogar bola, né? Jogar bola e nadar, né? Hoje a gente brincava de pegador, de onde está a bola, eram essas brincadeiras, peteca. Então o povo antigamente não tinha televisão. Então as mães sentavam nas portas e a gente brincava na rua. E elas ali olhando, né? Lógico, né? Não era sozinho. E na parte da tarde a gente ia vender, né, as coisas. Ele tinha muita adoração comigo, me chamava de beleza de Sabará, para não dizer que era feiura de Sabará, né? E era carinhoso, demais. Então eu sofri muito, vi ele falecer, que ele foi em casa. Para mim foi um sofrimento muito grande, mas a gente tinha que superar, né? Era tanta coisa gostosa, né? Bolo de feijão, biscoito frito, bolo disso, bolo daquilo. Nossa Senhora, muito bom. Na adolescência aqui era divertido. Eu não participava muito, não. Mas eu lembro que a diversão maior aqui para os jovens era... Nós tínhamos uma praça ali. Eu falo tínhamos, porque a praça hoje é diferente, né? Por isso, né? Então a praça ali na Nossa Senhora da Conceição era cheia de rosas. Então, à tardinha, depois das 6, 7 horas, os rapazes ficavam parados e as moças passeando ao redor para escolher os namorados. Né? E esses eram, assim, a diversão predileta.
era à tarde as moças desfilarem ao redor da praça ali e divertindo. Era só isso. Tinha música, né? Tinha um coreto. A gente ia, ficava andando lá na rua, ficava lá olhando, conversando com os colegas, né? E dando volta na praça, que tinha muito esse costume. A gente arranjava uma turminha e passava, era chamado de fute, né? A gente ia fazer o fute. Ó, vamos lá no fute. Então, a gente passeava e já ficava olhando os rapazes, escolhendo os rapazes para namorar. Olha, minha adolescência, foi tudo assim com a família. Só com a família e minhas amigas, que nós somos amigas até hoje. Sabe? Elas eram, graças a Deus, tinham uma vida boa, os pais podiam, sabe? Mas não me deixavam para trás, sabe? Juntava a turma toda, mas elas nunca me deixaram para trás. Eu não tinha muita coisa não, nem tinha muita coisa nem para vestir, nem para calçar, alimentação pouca, mas elas não me deixavam para trás não. A conquista era mais no olhar, né? A conquista era no sorriso e no olhar. A gente mesmo lá no bairro Siderúrgica não tinha esse costume de um frequentar a casa do outro, não. Meu pai é muito bravo, sabe? Ele não gostava de deixar a gente sair sozinha e nem para estudar. Porque ele disse que naquele tempo que as moças iam aprender a ler para poder escrever para a namorada. Mas as casas eram separadas por grades. Então a gente brincava aqui com o outro dali. O cinema era ali onde é o teatro, sabe? Ali que... Mas era mudo, tá? Os filmes eram mudos. Eu não ia muito não, porque meu pai, ele era severo, sabe? Então a gente ia, ele era severo e a gente obediente. Namorei um sabarense, casei com um sabarense. Sabará não tinha nada, né? Era cidade pequena, né? Poucos habitantes, né? Hoje não, hoje cresceu demais, né? Eu, minha irmã e essa amiga, saíamos às 3 e tínhamos que voltar às 3. Era antes do cinema, que eu peguei foi no teatro, que é o Teatro Municipal. Era ali que acontecia as sessões de cinema. Todos os domingos tinham 2 sessões. Tinha sessão todos os dias. Foram muitos anos, acho que eu já tinha me casado quando inaugurou o Cine Bandeirante. A gente saía às vezes para o cinema, né? Mas tinha horário de chegar. Foi um cinema muito bonito. Foi um cinema assim, muito bem projetado. Era cheio. Conforme o filme, você tinha que ir pelo menos uns 40 minutos antes, que a gente ia sempre justamente na primeira sessão, porque a outra acabava à tarde. Então não dá, era para nós. Então nós íamos na primeira sessão e chegava pelo menos às vezes 15 para 6 para chegar, para conseguir lugar, porque o cinema lotava. Então, isso era uma rotina, saber se o filme é bom ou ruim. Domingo a gente ia para o cinema. Sábado tinha uma voltinha na praça, que antigamente usava, né? A praça não é como ela era hoje. Como ela é hoje, ela era diferente. Então, dava para a gente passear em volta dela. E ali a gente namorava e depois ia embora. A gente tinha muito aquele seriado de passar seguido, né? Então a gente acompanhava, igual hoje tem as novelas, o pessoal acompanha, né? Antigamente a novela era no rádio, né? Hoje é na TV, né? Então a gente acompanhava aquele seriado, a gente ficava dois chegasse a hora para ir. Nossa Senhora, tanto filme hoje em dia eu já não guardo mais, assim. Ai, o Vento Levou, Casablanca, foi uma época muito boa, muito filme romântico. Foi a época que eu acho do romantismo. Foi a nossa. E minhas amigas também. Nós somos amigas até agora, você pensa bem. Elas não me deixam para trás até hoje. Se eu ligar o telefone para elas e falar que eu preciso delas aqui, antes daqui Sabará, como as que estão em Belo Horizonte, vem. Mas na minha época, o máximo que você ficava na rua era até 10h30. Pai e mãe ficavam cobrando ali, ó. Não pode, era 7 a 10h30, você tinha liberdade. Depois disso tinha que estar em casa. E tinha um grêmio estudantil que a gente ia. Tinha hora dançante, eu não dançava também, porque a mãe não deixava. Eu lembro muito do Cravo Vermelho, que saiu o bloco na rua,
Foi o último ano, foi no ano que eu mudei para cá. Cravo Vermelho e o Farol, que até hoje existem esses clubes, né? Mas era só, minha mãe não permitia que a gente saísse com amigas. Se minha irmã não fosse, a outra não podia ir. E naquele tempo tinha-se muito teatro, né? Eles contratavam uns grupos de dança, era bom. Jovens da época. E tinha casais também, que às vezes os pais iam levar os filhos. Que os filhos nunca foram assim liberais de ficar saindo só. Eram as músicas muito gostosas dos anos 50, 60, que vocês devem saber que eram músicas românticas. No Cravo Vermelho, todos os domingos tinha uma música ao vivo, que era um piano, uma bateria, um saxofone, mais nada. Era aquela música suave, que você podia conversar e podia dançar com muito prazer. Meu marido, ele era o empregado da firma do comércio melhor que tinha na época aqui em Sabará, que era Armazém do Gel. Esse Armazém do Gel é onde que hoje é a loja Vitan. Era uma loja que tinha de tudo. Então era a melhor da cidade. Eu me casei com 17 anos. Casei com 22 anos. Eu saí da minha terra para me casar em Sabará. Eu conheci o meu esposo, foi minha família, ele era primo terceiro. Foi o primeiro namorado que eu tive. Então era um senhor armazém. Meu marido era empregado desta loja. E tinha o costume de um dos funcionários saía de porta em porta dos fregueses da casa para apanhar os pedidos para no dia seguinte ser entregue. Só que era entregue por carroça. Então, meu marido era um dos caixeiros que passava de casa em casa para saber o que precisava. Chamava caixeiro. Então, gritava, caixeiro, já sabia. Então, vinha atender, o que você precisa hoje? Preciso. Aí passava a mercadoria, o que precisava. No dia seguinte, passava com a carroça entregando a cada casa os produtos. Ele era do ensino do 2º grau e eu estava no ginásio ainda. Nós namoramos e noivamos 5 anos. Tive 13 filhos. Eu tive 11 perfeito e morreu 2 também no meio. E tive um aborto de 2 meninos. Senti muito ter perdido, mas minha mãe teve 13 também. Ela já era professora, né? Eu professora. E eu trabalhava... E ele trabalhava na oficina do pai dele, que é Orives também. Hoje não existe mais, né? Aí tem tirar aqueles flechos e tudo mais, olhar se essa pessoa estava de acordo, se aceitava, né? E a gente ia chegando, conversava, né? Meu pai saiu de casa, não queria o casamento. Mas a primeira vez que eu cheguei para ele começar, acho que ele saiu, não quis, né? No casamento ele não foi. Aí eu peguei e saí, né? Eu falei, princesa comigo, não, mas uma hora ela vai chegar, né? Eu tinha que passar por isso, né? Casei, ele ficou... Depois voltou, fez as pazes comigo, ficou muito bom, vinha muito aqui. Vivi com ele 38 anos de casado, sabe? E tem 10 anos que eu sou viúva. E num dia 15 de novembro de 1955, 56, nós começamos a namorar. Aí voltei, né? Voltei e ela estava sentada no degrau da casa dela, ela morava lá embaixo, né? Aí eu cheguei direto, né? Nem perguntei se podia chegar e sentar, né? Não, cheguei e comecei a conversar com ela. Aí ficou aí, mandei, pô... Foi no cinema, pediu para sentar perto de mim, deixei. E ali nós começamos a namorar. Com 1 ano eu fiquei noiva. E 2 anos e 5, 6 meses nós nos casamos. E estamos casados até hoje. Aí começamos a namorar, né? Meu casamento foi na Igreja Nossa Senhora da Conceição, realizado pelo Padre Aventino. Esse Padre Aventino era diretor do colégio que eu estudava e por eu era bem levadinha na época, gostava às vezes de matar aula e para namorar, né?
Eu fiquei viúva com 29 anos. Depois eu fui trabalhar na escola de serviçal. Mas aí nós namoramos 6 anos e meio, mais ou menos. Aí eu não tinha casa própria, né? Aí peguei, eu aluguei uma casa e falei com ela. Então era difícil arrumar uma casa em Sabará pra gente alugar, sabe? Quando eu consegui uma casa, fui na casa dela e falei que arrumei a casa. A casa pronta. Os móveis estavam tudo pronto, só faltava a casa. Quando eu comecei a namorar, que eu estava namorando, fiquei noiva, ele falou, eu vou fazer seu casamento. Quer dizer, ele fazia um empenho de eu me realizar, né? Como realmente ele... Quando, na época que eu marquei casamento, o vigário da paróquia era outro. A gente não tinha o hábito de trocar de padre na época. E eu ficava, meu Deus, como vai ser? Padre Aventino que ia fazer meu casamento, agora eu tenho que casar com o Padre Antônio. Pois coincidiu, que eu acho que na minha vida acontecem muitas coincidências. Na época o Padre Antônio foi embora, quase nos dias, assim, um mês antes do meu casamento. E quem veio para a paróquia? Padre Aventino. E o Padre Aventino, ele realizou meu casamento e fez o batizado de todos os meus filhos. Mesmo estando fora da cidade, ele exigia que eu chamasse para ele vir fazer o batizado dos meus filhos. Outros momentos felizes que a gente tem, o nascimento dos filhos da gente. Isso é uma coisa que a gente não pode nem comparar. Que aquela hora do nascimento e saber que é um filho perfeito, a gente tem uma felicidade muito grande. Aí esperamos, marcamos daí 3 meses, casamos na igreja do Carmo. Cedo, uns 12 anos já trabalhava. Com esse salário de serviçal e a minha pensão, né? Eu tinha pensão do meu marido morreu em Abel. Então eu tinha pensão. Com esse salário eu consegui que meus meninos estudassem. O diretor da Abel Mineiro, ele mandou fazer a maternidade, uma coisa de louco. E quis enfermeiras de gabaritos, sabe? Então deu esse curso, ele que deu. Eu comecei com 17 anos. Logo que eu formei, eu nem tinha feito concurso no estado, nem nada, eu já fui chamada para trabalhar em uma escola estadual. Trabalhei 9 anos em General Carneiro. Os médicos, todos eram nossos professores. Linda vinha de Belo Horizonte, professora que veio para nos dar aula de ética e técnica, como cuidar dos doentes, como tratar, com carinho, com atenção, com amor. Lá em General, quando eu fui trabalhar lá, não existia essa estrada asfaltada nem nada. A gente tinha uma estrada de terra, a gente ia no ônibus que ia até Belo Horizonte, né? Só que a gente descia no meio do caminho, entrava por uma estradinha de terra e ia até na escola. A gente andava mais ou menos uns 40 minutos até chegar na escola. Trabalhei lá 9 anos. Trabalhei em General Carneiro 9 anos. Depois eu vim embora para Sabará, consegui uma transferência e fui trabalhar na Escola Estadual Paula Rocha, onde eu me aposentei. Ele é ourives, viu? Ele faz joia. Nós viemos para cá, que a gente morava num distrito de Mariana. Eu sou marianense, tá? Aí as coisas do meu pai foram ficando muito difíceis. Minha família, meu pai era uma família enorme, né? Meu pai era... mexia com joias, né? Fabricava, vendia, viajava. Então, eu segui a profissão dele, né? Da família, o único que seguiu fui eu. Mamãe que ficou assim, vai conversar, porque a gente conhecia Sabará em Pés, né? Nascemos aqui. Vai conversar com Dona Doca. Dona Doca ia ser a diretora da maternidade. No meu tempo, a escola era bem diferente da escola de hoje. Isso eu te falo com toda sinceridade. Aí cheguei lá e falei com ela, quantos anos você tem, Maria de Luz? Eu falei, eu tenho 17, já acabei de fazer... Isso foi em setembro, eu fui... Não, antes de ser de outubro. Eu fui em setembro lá, depois que eu faço anos dia 6, então eu fui lá depois, né?
Aí ela falou assim, ah, Maria Júlia, você não vai poder fazer não, só com 18 anos. Eu falei, ah, dona Doca, dá um jeito. É que a gente trabalhava de manhã, né? Que desde cedo, meus pais ensinavam a trabalhar e estudar, né? Aí o doutor José falou, Maria Júlia, você está muito nova, não pode não. E eu fiquei, vou lá, vou cá. Aí ele virou para a dona Doca, vamos deixar a Maria de Luz entrar, que ela vai parar no caminho, que é muito apertado. A gente, no meu tempo, a gente preocupava no bem-estar do aluno, no bem-estar da família. A gente ensinava para a vida. Não era só o beabá, não. Quantas vezes a gente parava a aula da gente para falar sobre noções de vida, educação. Porque meu pai falava assim, educação é pai e mãe que dá, instrução é a escola que dá. E depois eu fui, graças a Deus, não perdi um dia de aula, gostei demais, que minha mãe, sabe o que ela falava comigo? Eu quero que você faça enfermagem, não só para nós, mas para atender todo mundo que precisar, pobre, rico, bonito, feio, branco, preto, todo mundo. Ó, formei. Quando nós estamos lá no teatro recebendo a festa, né, que teve para a gente, para a recepção do diploma. Mas através da instrução vem a educação. Foi aqui no Teatro Municipal de Sabará, nós fomos para receber o diploma. E minha mãe foi, nós estamos lá todos sentados, né? Chamou uma por uma, entregou o diploma, né? Quando o doutor Homero, que era diretor da maternidade, levantou e falou, agora nós vamos entregar o prêmio para as primeiras classificadas. Ninguém sabia quem era classificado, porque não tinha nota. É com eles, né? Eles que sabiam, mas a gente não sabia que tinha isso, não. Quando falou o meu nome, mamãe ficou numa alegria. Eu também fiquei, e a cidade, todo mundo que estava lá ficou, porque todo mundo que se conhecia, né? Quando chamou meu nome, mamãe ficou numa alegria. Você quer dizer o que eu fiz? Dei o dinheiro todo para comprar mantimento. Eu fiz uma prática, tive uma prática muito grande. Quando eu não estava na maternidade, eu estava na Santa Casa, porque só tinha Santa Casa na época, né? Mas quando inaugurou a maternidade, uma coisa de louco, os ricos daqui de Sabará iam passar até férias lá na maternidade. Mas ela foi mais do que uma mãe, a Belmira, para nós aqui de Sabará. Foi a perda dele. Eu não sei, a gente gostava muito. Era uma amizade forte, um amor forte. Né? Então, na vida, ele era o único. Depois eu fiquei assim, perdida. Fiquei perdida mesmo. Mas recuperei, Deus ajudou. Como eu fui muito feliz no dia que eu casei com ele, fiquei muito triste o dia que eu fiquei sabendo que estava com câncer na cabeça. E que foi assim, um dos dias mais tristes da minha vida. E que lutamos 1 ano e tanto. E eu acabei vendo ele morrer. Eu sinto falta de conversar, né? Daquela pessoa presente na vida da gente, a gente falar de tudo. Porque eu acho que o maridão é pra gente falar de tudo, né? De alegria, de tristeza, de confidência, tudo, né? E teve uma época difícil, né? Minha filha doente, né? Eu tinha problema de asma, né? Aí todo lugar que falava que ela tinha direito na Previdência, então levava na Previdência, né? Perdi pai, perdi mãe, perdi irmãos, perdi irmãs, perdi marido, perdi sogra, perdi todo mundo, né? Tive 5 filhos. Desses 5 filhos, devolvi Deus para o Senhor. Um com 14 anos e outra com 6. E ficaram 3 que são a nossa alegria. Fez radiografia, tomografia, fez coisa, e sempre acusando a coisa e o rim. Né? Então, teve uma época que o médico chegou a marcar até a operação para ela, né? Aquilo, para mim, foi uma morte, sabe? Um momento muito triste que eu tive foi quando o médico constatou que meu esposo estava com um tumor no cérebro. Não haveria chance de tratamento, até a biópsia, se fosse feita, ele perderia a visão, e ele tinha pavor de perder a visão. Então a família, eu e os filhos, optamos por não mexer então.
que a biópsia, segundo o médico, não iria adiantar nada, não iria dar melhor condição de vida para ele. Então nós optamos que não mexesse, que ele fizesse o acompanhamento e que a gente o cercaria de todo carinho, todo cuidado. Quando chegamos na Previdência, o médico não podia operar porque estava com outra operação e remarcou para outro dia, para mais outro tempo, entendeu? 2 filhos, uma com 6 anos, atropelada na porta da minha casa, um acidente horrível. Então, eu não vou dizer que foi o pior momento, não, que seria uma transgressão à lei de Deus. Nós tivemos 58 anos de casados, né? A vida dele foi plena de carinho com todos nós. E o Gilvan foi 8 anos depois, com leucemia, com 14 anos de idade. Rapaz lindo e maravilhoso, um menino que estava na adolescência, muito inteligentíssimo. Deus levou, está em boas mãos. O mais marcante mesmo foi quando eu fui para o colégio. O mais feliz? Ah, são tantos. Eu não sabia como que era. Para mim, era um professor só para tudo. Então, quando começou aquela troca, eu falei assim, mas que engraçado que é, gente. Minha filha, são tantos. Um deles foi quando meus irmãos compraram essa casa para minha mãe. Minha mãe ficou numa alegria que você não pode nem pensar. O que eu acho o fato mais feliz, que eu achei uma delícia, foi maravilhoso, foi eu demorei 2 anos para ganhar o primeiro neném. Aí quando eu ganhei a minha primeira filha, foi a maior felicidade. Foi bom demais. O momento mais feliz da minha vida? Ai, teve tantos. Primeiro foi quando eu casei com a pessoa que eu queria casar, amando mesmo. O tanto que eu vivi com ele 38 anos. Olha, eu acho que a vida é composta de tantos momentos que eu acho que é até um risco a gente falar que esse ou aquele foi o maior, né? Eu tive momentos maravilhosos, momento que eu me casei, momento que eu declamei esse poema, momento que meus filhos nasceram, né? Eu tive muitos momentos que eu nem arrisco dizer qual que foi o, né, momento mais feliz. É difícil, né? A gente ia assim, ver Semana Santa, Carnaval, alguns jantares, né? A gente vivia mais para a família mesmo. Não era baile de olho, dançar um ali, outro não, era dançar os boleros. Quando eu realizei minhas bodas, 50 anos de casado, uma festa simples, só para familiares, os amigos chegados. Fomos muito felizes mesmo, nossa família, conseguimos reunir famílias do meu marido, que minha família é muito pequena, então não foi difícil de reunir. Mas a família do Vavá, meu marido, o irmão dele já estava com 90 anos morando em São Paulo. E ele veio com as filhas, com os genros. Então foi assim uma felicidade muito grande de nós termos conseguido realizar esse encontro da família, porque sempre se encontra nas horas ruins, né? E aquele foi um momento marcante para nós. 50 anos de casado não é para todos, né? E nós conseguimos. A mais felicidade que eu tenho é pelos meus filhos, né? Porque todos eles são fora de série. Graças a Deus. Eu nem mereço ter uns filhos tão bons assim. Quando eu estava aprendendo música, a aula sempre era de tarde. E tinha uma turma grande e eu falei assim, olha, seu Juquinha, nós vamos dar um jeito para mudar o meu horário, porque estão falando que Semana Santa vai chegar, depois tem mula sem cabeça. Como é que eu vou descer aquela rua sozinha? Aí eu venho quando tiver claro. Não, uma coisa muito engraçada que eu vi, nem foi na rua, não. Que a gente ia muito era na igreja, né? Então, antes de ir para a aula, a gente passava na igreja, comungava, voltava em casa, tomava café para vir para a escola. Então, tinha uma senhora, não me esqueço, ela chamava Eponina.
E ela, coitadinha, chegou muito atrasada esse dia. Então o padre tinha terminado já de dar a comunhão. E eu fiquei com tanta pena. Quando ele viu que ela estava subindo correndo, ele parou. E ficou esperando, né? E ela, naquela ânsia, ela já subiu com a boca aberta e a língua para fora, para receber a comunhão, sabe? E isso eu achei muito engraçado. No sobrado, que eu falo que é de frente à minha casa, que tem ele lá, falava que a família Melo Viana morou lá. E que o casal perdeu 3 filhas moças tuberculosas. E que de noite ninguém podia olhar para cima, porque ela estava lá debruçada na janela. Ai, eu nem abri a janela da minha casa, só sem ver de medo. Nosso professor de religião era padre. E ele era muito assim, ele era muito tranquilo. E sempre tem, né, um aluno que é mais levado. Então tinha um que chamava Fernando. Gente, aí coitado de Padre Antônio, está lá dando aula. E ele já tinha queixado com o vice-diretor da escola o que Fernando estava fazendo. E ninguém está sabendo, né? O vice-diretor foi e ficou abaixadinho debaixo da janela. Fernando começou a aprontar lá dentro da sala, e nós, Fernando, e ele nem. Então o padre já tinha tratado com o vice-diretor, pusesse ele para fora, né? Quando o padre pôs ele para fora da sala, ele não saiu pela porta, não. Ele pulou a janela e caiu em cima do... Mas a gente tremia de medo, né? Não abria a janela, não olhava para cima, fora de hora, porque quem é que quer ver coisa do outro mundo? Tudo passa. As dificuldades são passageiras, as alegrias são passageiras. Fica aqui, o momento de ser feliz é aquele. Eu aprendi a viver, né? Eu aprendi a viver, aumentei minha fé, rezo muito, peço a Deus e vejo que o povo está esquecendo que tem um ser superior. Tudo que tinha que ser feito na vida eu já fiz, graças a Deus, só para ajudar. Tanto minha família como quem precisou de mim e quem precisar. Experiência. Primeira experiência, paciência. Porque se você vai viver numa cidade que está crescendo, que está em movimento, você tem que ter paciência. A segunda experiência, honestidade. Muita coisa boa, muito crescimento, com os jovens também. Porque tem muita gente que fala, porque os jovens isso aí... Não, continuo aprendendo muita coisa. Aprendi e muito na igreja. Já fiz muita parte, já cantei, já dei catecismo. Amor próprio, amor pelos outros. Tudo isso, né? Quantas vezes você tem vontade de explodir, você tem que passar a pensar 2 vezes. Será que isso é válido? Será que realmente eu mereço fazer uma explosão agora? Amar com muito amor, minha filha. Muito amor mesmo, muita caridade. Tolerância. É uma coisa que a gente, com o tempo, que a gente aprende a ser mais tolerante. A experiência de vida grande que eu tive, eu acho que eu adquiri com as crianças. Porque elas me passaram tanta ternura, tanto amor. Ser mais humana. Porque quando a gente é jovem, tudo é natural, a gente passa a ser mais humana. Sou feliz? Sou feliz. Sou feliz porque tenho a minha família. Muito. Apesar de tenho as minhas tristezas, mas sou feliz. Eu realizei tudo o que eu quis realizar. Eu fico até boba, até hoje. Como Deus me dá tanta luz na minha vida. Cada coincidência que acontece comigo. Todo dia, toda hora, eu vejo a presença de Deus. Graças a Deus. Pergunta ela se ela está feliz. Eu sou, graças a Deus. Sou feliz. Posso dizer que sou feliz. Que eu tenho 3 filhos maravilhosos. Graças a Deus sou feliz. O que eu vou falar da minha vida? Sou feliz demais. Eu acho que se tiver mais coisa, atrapalha.
Olha, eu acho que o jovem, ele tem, né, que procurar praticar muito esporte, preencher o tempo, né? Eu ainda acho que tem muito valor a amizade. Como jovem, deve divertir, brincar bastante, que aproveitar os grandes momentos, porque a vida passa rápido, muito rápido. Então tem que aproveitar o máximo, tudo de bom que a vida oferece, o jovem é bom aproveitar tudo. Quando se é jovem, a gente é muito afoito, quer viver tudo, quer fazer tudo, quer correr com as coisas. E não é por aí. Você tem que viver um dia de cada vez, dar um passo de cada vez, com consciência para alcançar o seu objetivo. Porque se você correr, você pode tropeçar, cair e não alcançar nunca o seu objetivo. Muito juízo, gente, viu? Porque, eu vou falar, eu sou mulher, mas as mulheres estão mais perigosas do que vocês, viu? Elas estão mais adiantadas do que os homens. Então, é o conselho que eu dou para vocês. Namora com respeito, casa direitinho, porque uma mulher boa é coisa muito boa, né? É uma mãe que vocês recebem. Vocês jovens têm hoje em dia muitos horizontes, né? Muitas opções de vida, através de estudo, que não era como na minha época, né? Que era tudo muito difícil. Hoje em dia os jovens têm um caminho vasto e muitas opções, né? Então, é escolher da melhor maneira possível o que a vocação de cada um pedir. As pessoas têm que combinar muito o viver com limite na vida, porque se a pessoa consegue respeitar o limite do outro, sabendo onde está o seu próprio, eu acho que ele tem como viver uma vida de bem com a vida, né? Porque a vida é maravilhosa e tem que ser usufruída da melhor maneira possível. Limites, primeiro lugar. Isso eu faço com todo jovem. Primeiro lugar, limite. Vocês podem fazer tudo na vida, mas com limite. É minha terra natal que eu amo. Eu acho aqui maravilhoso, amo este Sabará, gosto de tudo. Tudo aqui para mim é bom, tudo bom. Nós temos muita coisa, a nossa história é linda. Só que muita gente não conhece a história de Sabará. Ah, para mim Sabará é tudo. Sabe por quê? É que meu pai não tinha condição. Se a gente ficasse lá, a gente não ia estudar. O que eu ia ser? Na nossa época, o que eu achava de melhor, primeiro, como eu estou te falando, primeiro as igrejas, porque mamãe nos criou muito assim na igreja, e as igrejas todas eram abertas. Uma cidade aconchegante. Você sai, você conversa. Eu, por exemplo, quando eu saio da minha casa, vou até lá em cima, eu converso com um punhado de gente, todo mundo se conhece. E adoro Sabará. Ah, acho que é a população, é o povo, porque aqui tudo é gente boa, parece que todo mundo é irmão, que todo mundo é parente. Uhum. Sabe, a cidade é uma cidade boa. De bom aqui, eu acho o povo. Ah, gente muito boa, muito convivente. Eu saio na rua, tanta gente que me abraça, que me cumprimenta, não sei quem é. Eu entro na igreja, todo mundo olha para mim, bate a mão. Muitas vão lá, me beijam, né? Graças a Deus, eu sou muito feliz. Antiga, é uma igreja maravilhosa. A mais antiga é do Rosário. Eu tenho minha capela é muito visitada por muita gente de Belo Horizonte, vem aqui. Já veio até pouco tempo de Itabira. Pouco tempo teve um senhor de São Paulo aqui. Sabará para mim é minha vida, né? Eu amo essa terra, meu esposo viveu e faleceu aqui. Meus filhos nasceram aqui. É um povo muito solidário, sabe? Muito solidário. Eles são amigos. Porque meu pai morreu, tinha 15 anos que nós morávamos aqui. Eu não esperava o que eu vi. Tanta gente, assim, prestando ajuda, sabe? E a gente vendo amigo mesmo. Então, hoje eu falo mesmo, eu não mudo. Quer dizer, também na cidade não é hora de mudar para lugar nenhum, né? Mas eu não mudo daqui de Sabará. Sabará, para mim, é uma cidade muito aconchegante, tranquila para mim. Sei que existem os problemas,
Mas, para mim é ótimo, tenho a maior liberdade de ir e vir, não tenho receio, tenho vizinhos maravilhosos. E eu acho que Sabará ainda é uma cidade para se viver. E teve uma vez, então eu estava subindo da rua e escutei elas falando mal, cidade horrível. Eu falei assim, olha, vocês mudaram para aqui, deve ter uns 3 anos, não é isso? Olha, foi alguma carta chamando? Não. Então volta para sua terra, gente. Há pouco tempo eu declamei um poema que, de certa forma, foi o carro-chefe da minha vida, da minha mocidade. Isso foi em 1952. Foi na gestão de Dr. Silvio de Paulo Pereira. Ele me mandou um bilhete até muito lacônico, que eu procurasse o professor Pedro Luz Pereira, que ele tinha um assunto importante a tratar comigo. Quando chegamos lá, era o prédio onde funcionou a Biblioteca Pública Joaquim Sepúlveda, aqui na rua Dom Pedro II, esquina com o Comendador Viana. Nós entramos no solar de Dona Sofia Dias, que era a senhorinha savarense, solteira, velhinha. Ela então veio nos receber, toda curvadinha, com chale preto e um livro bem velho aqui, apertado assim no peito, mas ela tinha tanto carinho ao afagar aquele livro, que parecia mais que era uma joia para ela. Então ela me falou, Isabel, há muitos anos eu procuro uma pessoa para declamar um poema que foi feito em minha homenagem a Sabará e nunca consegui ninguém que me desse esse presente. E eu não quero morrer sem ouvir meu poema no teatro. Será que você seria capaz de apresentar o meu poema na festa de Sabará? Isso foi no dia 14 de julho de 1952. Faltavam 3 dias para a festa cívica do aniversário de Sabará. Diante daquele pedido, eu não podia me acovardar. Que eu falei, ô dona Sofia, eu vou tentar te ajudar. Ah, você então vai decorar e declamar o poema para mim? Eu falei, eu vou tentar dar esse presente para a senhora. Mas ela não tinha me mostrado o livro ainda. Aí ela abriu o livro, quase que eu desmaiei de susto quando eu olhei, porque era um poema longo. Quando eu cheguei em Sabará no dia 17, à tarde, na casa de meus pais, as minhas irmãs falaram, ó Zazinho, eu acho que o seu presente vai ser adiado. Porque, segundo me disseram, Dona Sofia sofreu um acidente no banheiro, fraturou o fêmur, a bacia, está toda engessada e está toda machucada. E certamente ela não vai à festa. Eu pensei, bom, se ela não for, fica adiado o presente, né? Na hora da festa, eu saí, fui para o teatro. Quando eu cheguei lá, teatro super lotado, que a Sabará tinha poucas festas, o aniversário da cidade era uma coisa sensacional, né? Entrei no teatro, imaginando que não fosse ter a minha participação. Quando eu passo o hall do teatro, que bato os olhos no palco, a primeira pessoa que eu vejo no palco, sentadinha numa cadeira de rodas, com as pernas estiradas, engessada, com uma faixa no rosto, todo cheio de escoriações, tipóia aqui no braço, pendurado, a Sofia Dias. Aí eu fiquei gelada. Meu Deus, se eu já tinha uma responsabilidade grande perante Dona Sofia, hoje minha responsabilidade está multiplicada. Porque como que eu posso falhar diante de uma situação dessa? Porque como que essa mulher desceu as escadarias do solar dela para entrar num carro e chegar até aqui no palco para receber o presente dela? Aquilo para mim foi o máximo de responsabilidade, né? Eu tremia, eu pisava como se estivesse nas nuvens. Mas eu sempre tive muita fé em Deus, né? Aí quando me chamaram, a Orquestra Santa Cecília era composta de mulheres, estava assim na parte baixa do teatro, e o teatro com prefeito, vereadores, a banda Santa Cecília e a orquestra lá embaixo, né? E Dona Sofia, todo mundo ali. Me chamaram, eu entrei no palco
quando eu entrei no palco, a orquestra começou a tocar Reverie de Schumann para fazer fundo a minha poesia. E eu declamei poesia para Dona Sofia. Mas eu acho que eu nunca pisei no teatro antes e depois desta época com tanto peso de emoção como foi aquele dia. Porque eu chorava copiosamente e ela também. Então nos abraçamos e as nossas lágrimas se misturaram, sabe? Ela me abraçou, agradeceu demais. Ela falou, Isabel, eu não queria morrer sem ver meu poema e você me deu esse presente. Sabará, aqui estou para te ver de perto. E Mariana, Ouro Preto, São João del Rei, Congonhas e São José. Era longe, eu bem sei. E para te ver, é certo, eu tive de deixar São Paulo trabalhando e fugir um momento aproveitando a sua distração. São Paulo é grande e bom como gigante santo, austero e modelar. E faz como a formiga. Ele cria e produz e reforma e amealha sem parar, sem cansar e sem cantar. Mas eu creio e sem receio digo que afinal a uma velha parenta, a uma prima velhinha, eu possa dar 2 dedos de prosa e tecer um madrigal sem ser por mal, depois de já ter feito o trabalho que eu tinha. E aqui estou, Sabará, surpreso a contemplar-te, moça e faceira ainda em teus guardados. Trago-te rosas, vês? Vou coroar-te a fronte das mais lindas rosas que tem Belo Horizonte. Rosas de toda a vida, rosas de todo ano, rosas de todo mês. Ficam-te bem assim estas flores vermelhas no toucador a rigor. Dão-te um quê de coquete sedutora. E tuas casas se alinham pitorescas, verdes e azuis, rosadas e amarelas, como sobre 2 seios palpitantes, as rendadas varetas provocantes de um leque multicor. Irmã fidalga dos nobres de Ouro Preto, quando ao pôr do sol, afogueada, tu te curvas sorrindo no meneio, na graça dos beirais dos velhos templos, dás a impressão de uma duquesa requintada, entre os tufos da saia, ampla e rodada, na atitude final de um minueto. Como toda mulher que é requestada, tens por certo uma história comentada, uma história de amor. Anda, confessa, foi para conquistar-te que um gênio mutilado te vestiu com a sua arte e burilou joias eternas de ouro e pedra em teu louvor. E foi por teu amor que o rei de seu castelo mandou que os garimpeiros e bateadores de ouro aos teus pés derramassem o seu maior tesouro. Na tua infância, para adular teu gosto de mulher ainda menina, um bandeirante te deu uma igrejinha doirada com grande sino álacre na torre pequenina. E o mesmo bandeirante, na curva de uma estrada, num gesto passional de um príncipe de lenda, por ti assassinou o nobre pretendente que vinha possuir teu corpo adolescente num séquito real de plumas e estandartes. E depois, como um louco, embrenhou-se no mato, as mãos tintas de sangue, a clamar por teu nome. Sabará, Sabará, lembra-te bem de Borba Gato?
Mas não te assustes, não. És nova como sempre e perfumada ainda da mesma ingenuidade, do mesmo cheiro bom. Das jabuticabeiras. E eu te amo. Eu te amo como outrora foste amada de artistas e de heróis. E eu prometo amar-te sempre como agora, liricamente, perdidamente, apaixonadamente, cada vez mais ainda. Sabará, meu amor, Sabará, minha linda.